Fala Conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro, professor, consultor e palestrante. Nós estamos aqui para falar da data do dia 18 de maio. Na próxima segunda-feira, dia 18, nós vamos combater essa exploração sexual em face de criança e adolescente. Então a palavra, o conceito, a conceituação da coisa não é comemoração. Primeiro, dando uma dica para as pessoas que estão fazendo campanhas e palestras, streams no Facebook, tantas coisas. Essa é uma campanha não de comemoração, é uma campanha de conscientização. Muitas vezes a gente vê campanhas com fotos com pessoas sorrindo, alegres, cantando. Não é a campanha para a gente sorrir, cantar e se alegrar. Não estou dizendo que ninguém precisa ficar carrancudo de cara feia, mas a gente precisa fazer uma campanha entendendo o contexto geral e o conceito dessa campanha, que é o enfrentamento, é o combate à exploração sexual de criança e adolescente, que é o estupro de vulnerável. O que é diferente, que a gente precisa tipificar, de pedofilia. A pedofilia é uma doença, um termo grego. Você não vai achar pedofilia no Código Penal. Você vai achar a tipificação da exploração sexual contra a criança e adolescente no artigo 216 do Código Penal, no artigo 217A, principalmente, que é o estupro de vulnerável. Qualquer ato libidinoso contra a criança e adolescente é exploração sexual de criança e adolescente. É claro que quando a gente pensa na palavra exploração, a gente está pensando, a gente já pensa na questão da venda do corpo, da dita prostituição de criança e adolescente. As pessoas usam erradamente essa palavra de prostituição. Não, crianças e adolescentes não têm a condição legal, a condição de idade para se prostituírem. Jornal Nacional, SBT, Rede Record, em todas as redes aí, todos os repórteres, não use a terminologia, nem conselheiro tutelar, que criança e adolescente prostitui. Não, ela é explorada sexualmente, em troco de alguma coisa, por dinheiro, seja lá o que for, ainda que ela se ofereça, ela não está se prostituindo, ela está sendo explorada porque ela é menor de 18 anos, ok? Então fica essa tipificação legal, essa conceituação. Outra conceituação são as formas de exploração sexual de criança e adolescente, que a gente precisa ter em mente. Depois eu vou falar sobre a atuação do conselho, da sociedade, um pouco mais sobre as campanhas, mas primeiro a gente precisa saber quais as formas que isso acontece. Primeiro é dentro da família, e isso acontece, é a pior dos meios quando acontece dentro da família, porque fica subnotificado. Isso não é comunicado ao conselho, não é comunicado a nenhuma autoridade, não sai de dentro da família, há um silêncio, há um calar daquela família para não se denegrir a imagem talvez do tio, do avô, do pai, da avó, da tia, da mãe, da madrasta, porque mulher também comete, explora criança e adolescente sexualmente, não é só homem, né? Por exemplo, nas creches não se coloca homem para trabalhar como um auxiliar de creche, porque o homem não pode, porque ele talvez vá abusar da criança ali no momento de dar o banho, o auxiliar, mas a mulher não explora sexualmente? Então quer dizer que a mulher não tem não comete crimes nessa área, é só homem? Bom, vamos parar para pensar nisso aí também, né? E aí isso a gente traz também para esse meio, para esse conceito de que é só o homem, e não é porque eu sou homem que eu estou dizendo isso, que comete esse crime de exploração sexual de criança e adolescente. Então, essa violação séria e grave de direito, quando acontece no seio da família, é muito complicado, porque é subnotificado, ele não é comunicado na maioria dos casos. Então, o número pode ser muito maior do que o número que nós temos hoje, que já é um número altíssimo, e que a gente costuma dizer que cresceu. Na verdade, não é literalmente cresceu. O que acontece é que hoje nós temos mais canais de comunicação, como o Disque 100, os conselhos tutelares se equipando de telefones, os e-mails, as redes sociais, hoje as mídias sociais. Então nós temos muitas mais formas de comunicação, e essa violação de direito, quando acontece na família, é muito complicado. Então você que está aí na sua família, às vezes você é a única pessoa que tem aquele desejo forte de comunicação,
comunicar porque sabe que a família está escondendo. Acredite, você pode até não acreditar no serviço público, você pode até achar que não vai dar em nada, mas existe lá um agente público, existe lá um servidor público que vai dar o encaminhamento a essa demanda e vai fazer a diferença, porque tem bom servidor público, tem gente boa aí trabalhando nos conselhos tutelares, na polícia, no Ministério Público, e ainda que o serviço público esteja mal visto, existem agentes públicos que vão dar o encaminhamento correto à sua demanda. Existe também, como disse aí do modo geral, artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no inciso 1º, a sociedade, os pais responsáveis, eu já falei, a sociedade também comete esses crimes. A criança em situação de rua é explorada sexualmente, a criança, seja de quaisquer classes sociais, são exploradas sexualmente porque oferece ali um valor a ela se sente tentada, já é um adolescente de 16, 17 anos, vê as coleguinhas fazendo algo do tipo. O artigo 98, inciso 3º, traz essa tipificação quando o adolescente, em razão da sua própria conduta, se coloca em situação de risco ou de ameaça e violação aos seus direitos. Então a gente tem isso e a gente precisa estar de olho. A sociedade tem um papel claro nessa questão e a gente precisa ficar ligado nesse tipo dessa outra modalidade de exploração sexual. Uma outra modalidade que eu acabei de falar, incluindo dentro da outra, é o adolescente se colocar nessa condição. O adolescente, por uma questão cultural, por uma questão de querer ganhar mais dinheiro, por ter necessidade, e então a gente precisa, eu vou falar daqui a pouco dos conselhos tutelares, fortalecer essa política pública, fortalecer os CRAs, os CREAs, os equipamentos de saúde, de psiquiatria, psicológico, de atendimento psicológico, para que essas crianças e adolescentes, porque o artigo 6º diz que crianças e adolescentes são pessoas em peculiar situação de desenvolvimento, ainda não são adultos mirins, são crianças e adolescentes, e elas vão crescendo e se conceituando e aprendendo coisas, e se os adultos, os pais, ou o responsável, e até a sociedade, que também tem um dever dentro disso aí, não ficar ligado, ela vai acabar caindo por esse caminho da exploração sexual em razão da sua conduta, que é o 3º passo. E aí eu vou falar para os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares têm um papel importante nisso. O artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inciso 1º, diz que o Conselho atende crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas protetivas. Então, o Conselho Tutelar tem diversas medidas protetivas quando ele recebe essa comunicação vinda do Disque 100, vinda da sociedade, vindo anônima, indo alguém ao Conselho Tutelar, e ele precisa trabalhar com profissionalismo, manter o sigilo das coisas. É por isso que às vezes o trabalho do Conselho Tutelar não aparece e as pessoas dizem que o Conselho Tutelar não faz nada, né? Na verdade, ele faz muita coisa, mas ele não pode divulgar essas ações, e essa, que é a exploração sexual em face de crianças e adolescentes, é uma delas, que o Conselho Tutelar tem que manter o sigilo, e ele tem que manter sempre esse sigilo. Sigilo da família, da criança, não ficar revitimizando a criança. Nós temos aí uma lei que não é tão nova, mas pode ser considerada nova, que é a lei da escuta qualificada, unificada, num espaço só, uma vez só, por profissionais qualificados, e não é dentro do Conselho Tutelar ainda que ele tem equipe técnica, porque a sua equipe técnica é para dar consultoria às medidas protetivas que o Conselho vai aplicar, e não para atender o caso, que o caso deverá ser encaminhado por uma equipe técnica do Poder Executivo local, até do próprio Judiciário, por essa lei nova, né? E que tem treinado pessoas. Essa política ainda está se estabelecendo, mas é importante saber isso. E para além de aplicar as medidas protetivas, o Conselho depois, porque às vezes a gente fica naquele afã, vamos prender quem cometeu o ato, quem supostamente cometeu o ato, e deixa a criança para lá. Não, primeiro aplicar as medidas de proteção. Primeiro proteger essa criança, primeiro ver como está a saúde dela, como está o psicológico, depois a gente vai, não isso demoradamente, mas primeiro isso, depois vamos ver as medidas responsabilizatórias desse ator, desse autor que supostamente cometeu esse ato, encaminhando ao Ministério Público notícia de fato, que é uma das atribuições do Conselho Tutelar, por infração penal ou administrativa, nesse caso penal, porque é um crime que está
tipificado no Código Penal, no artigo 216, no artigo 217, mais especificamente, que é o estupro de vulnerável, que é criança e adolescente até 18 anos é considerado vulnerável, tem prioridade absoluta nesses casos e ele vai ser atendido com precocidade e com interesse superior da criança e adolescente, como é previsto lá os princípios no artigo 100. Então, o papel do Conselho Tutelar é esse. Mas se a criança ou alguém chegar direto da delegacia para comunicar esse fato, a polícia, a segurança já deve começar a fazer o seu papel, porque é um crime, e crime é com ela. Geralmente sim, vai para o Conselho Tutelar ver isso. Não, você começa a fazer o seu papel, que é o papel de investigar este crime, de fazer o registro de ocorrência desse crime. O Conselho Tutelar pode ser notificado, inclusive, por vocês, pela segurança, para aplicar as medidas de proteção. E o Ministério Público, se chegar lá direto, também já pode começar a fazer o seu papel. Não precisa esperar a notícia de fato chegar do Conselho Tutelar para ele começar a fazer o seu papel. Se ele já recebeu comunicação do fato, instaura-se uma oitiva e já começa a pedir o inquérito civil à autoridade policial, que é o delegado de polícia, ok? Então, a rede precisa entender como é que funciona isso tudo. A exploração sexual de crianças e adolescentes é um dos atos mais vis, mais, inclusive, severamente combatidos na Carta Política de 88, que é a nossa Constituição Federal de 1988, que diz que esses casos, esses crimes devem ser punidos severamente, devem ser punidos com medidas muito severas. É por isso que o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Penal, trazem punições severas a esses crimes que nós vamos estar não comemorando, mas nós vamos estar fazendo uma campanha de conscientização no próximo dia 18, na segunda-feira. Então fica aí uma dica para todos, inclusive para a sociedade. Você, sociedade, está no artigo 4º, é dever da família, da comunidade e da sociedade. Do poder público em geral. Então é dever também você, sociedade, comunicar isso. Se a família não está comunicando, se ninguém está comunicando, se está vendo algo estranho, comunique, notifique ao Conselho Tutelar, à polícia, ao Ministério Público, ok? É dever, e no artigo 70 ainda abrange isso, é dever de todos. Artigo 70 do ECA é combater, preservar os direitos de crianças e adolescentes. Então fica essa dica aí para todos, dia 18 de maio, dia de conscientização, enfrentamento e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Valeu, gente. Obrigado. Se inscreva nesse canal, curta a nossa página no Facebook, Fala Conselheiro Consultoria.